A eliminação do Internacional na Copa Libertadores, mais uma na temporada que, cá entre nós, chegou ao fim. Deu de 2025, o ano acabou para o Internacional. Agora é cumprir tabela no Campeonato Brasileiro. Mas isso passa por muitas mãos de incompetência dentro do clube. Uma gestão que mais uma vez fracassou com o seu torcedor. Uma gestão que fez muitas escolhas erradas. Um treinador que também fez muitas escolhas erradas e assinou, possivelmente, a sua cartinha de demissão nesta noite aqui no estádio Beira-Rio. Em 4 tempos contra o Flamengo, o Inter foi mais do que inoperante, foi frouxo. Nesse vídeo, a gente repercute mais uma eliminação do Internacional de Roger Machado, mais uma eliminação da gestão do presidente Alessandro Barcelos. Tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Acabou de terminar aqui o Inter, mais uma vez eliminado nesta temporada, e a gente tem que falar de mais uma atuação desastrosa, tudo que implica essa eliminação do Internacional na Copa Libertadores da América. Antes, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada, e claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, KTO.bet. Não deu, fui lá numa vitória de 2-1 do Inter, não chegou nem perto disso, mas enfim, casa de aposta é para brincar, para se divertir, mas vamos direto ao ponto, vamos falar sobre essa eliminação do Internacional. Eu fui fazendo, ao longo da partida, diversas anotações, logo depois do primeiro gol do Flamengo, e fui olhando o jogo, pensando em algumas situações, avaliando outras, tudo dentro do meu entendimento e do que eu penso sobre o Internacional nessa temporada de 2025. Para resumir, o Inter perde por 2-0, perde bem perdido, mereceu perder, e o bem perdido eu digo que é assim, foi uma derrota bem derrota. O Inter não teve chance nenhuma de vencer a partida, o Inter não teve nenhuma chance de se classificar contra o Flamengo, nenhuma. A confiança que a gente estava tendo nas últimas horas e nos últimos dias era com base na camiseta, com base na história do Internacional, nada mais do que isso. O Inter não demonstrou em nenhum momento, desde o Super Mundial, com bola no pé, que teria alguma possibilidade de avançar de fase. Nenhuma, tá? O ano do Inter terminou, gente. O ano do Inter terminou, agora só resta Campeonato Brasileiro. Jogar para, quem sabe, pegar uma vaga de pré-Libertadores. Mais do que isso eu acho muito difícil, do jeito que tá jogando. Não sei se o Roger vai permanecer, não sei também se permanecer, até quando vai permanecer, porque é a cara da direção manter o Roger e demitir ali depois de uma sequência ruim no Campeonato Brasileiro, mostrando que não há nenhuma convicção, porque tu mantém ele depois das 2 eliminações contra Fluminense e Flamengo, Copa do Brasil e Libertadores, do jeito que aconteceram, já seria um escárnio, com a bolinha que o Inter tá jogando. Agora, se ainda deixar ele algumas rodadas para depois ali na frente demitir, bom, mas também não me surpreenderia mais do que tem sido feito pela direção do Internacional. Vamos lá, é uma vergonha assinada pelo elenco, pelo seu treinador, pela direção. Eu fiz um vídeo aqui falando essa semana de como eu achei errada a falta de mobilização por parte da direção do Internacional com o externo. Não teve nenhuma mobilização, para ser bem exato. O que aconteceu dentro do vestiário, talvez tenha acontecido, mas muito pouco. Nada que tenha resolvido, nada que tenha deixado o Inter próximo, ou pelo menos de alguma forma acreditando nessa classificação. O presidente não parece ter se mobilizado, nem acertado nas suas escolhas para gerir o futebol. E aí eu falo dos 3 dirigentes que lá estão lado a lado. Um vice de futebol inapto, que é o senhor José Olavo Bisol. Um diretor esportivo, que é o D'Alessandro, que só aparece em coletiva para apresentar jogador. Fora isso, não apareceu para dar nenhuma explicação depois de derrotas vexatórias e da forma com que o Inter foi eliminado por erros seus, bobos. O Inter tinha capacidade de avançar do Fluminense. Depois de uma derrota no Beira-Rio, ninguém falou. No outro dia, o D'Alessandro, ele foi apresentar um jogador e resolveu que queria falar por 15, 20 minutos. Apagando o momento que era de apresentação do Alan Rodrigues naquele dia. E eu falei, tomei muita pancada por isso, e por conta disso o senhor José Olavo Bisol veio me chamar de abutre, inclusive. Mas vamos lá, um vice de futebol inapto, um dirigente, um diretor de futebol que é ídolo do clube, nada apaga isso, mas que só aparece, parece que na hora boa.
Fora a hora boa, ele não apareceu ainda. Um executivo que mal aparece também. Quem achar ele, quem achar o senhor André Mazzucco, parabéns, que consegue ver ele em algum ambiente, porque só vê ele no máximo andando de um lado para o outro, não fala, enfim, não tem nenhum relato de bastidor sobre o trabalho dele, nada. E a janela de transferências, que é o principal que um executivo tem que fazer, a gente viu como foi as últimas janelas do Inter. A maioria dos jogadores contratados já até deixaram o Internacional nesse ano de 2025. Isso assina também essa eliminação. A eliminação não foi só dentro de campo, é do que veio de fora para dentro também. Tá? Então, é um presidente que em 5 anos de gestão, mais uma vez fracassa, mais uma vez faz as escolhas erradas, escolheu nomes, um inapto, outro que só aparece pelo visto na boa, e outro que nem aparece, quando aparece são com as contratações que o Inter apareceu nessa temporada. Sobre o trabalho do Roger, era um trabalho que já respirava por aparelhos e a gente já falava sobre isso em diversas oportunidades, não convencia o trabalho, tinha algumas vitórias, é verdade, na base da superação, da raça e de jogos coletivos que foram muito bons, vai estar lá o Campeonato Gaúcho, claro, mas não é um parâmetro do que o Inter tinha pela frente e teve na temporada, né? Mas aí tu vai pegar o Campeonato Brasileiro, bolinha desse tamanho, conseguiu uma vitória ou outra. Libertadores, acho que foi uma Libertadores que o Inter não sofreu tanto como muita gente enxerga, mas igual jogando essa bolinha nos jogos decisivos. E aí foi lá para o jogo do Nacional, fez uma epopeia, mas lembrando que o Nacional é um time horroroso, Nacional de Montevidéu. Mas o Inter conseguiu a vitória e conseguiu a classificação. Na Copa do Brasil, 2 jogos contra o Maracanã, o Inter perde 3 pênaltis num, no outro ganha com um gol na Bacia das Almas no final do jogo no Beira-Rio, do Gustavo Prado. Não era nem para ter vencido, do Maracanã, da 4ª divisão do futebol brasileiro. 4ª divisão. Não era nem para ter vencido aquele jogo. Então, eu estou dando vários fatores que mostram que o trabalho do Roger já estava ruindo. Já estava ruindo. Foram vários motivos que eu elenquei aqui de jogos específicos e momentos do Inter nessa temporada que mostram que o trabalho do Roger não é bom. Mas se deixaram enganar pelo Campeonato Gaúcho, a direção, o Roger e os jogadores, que também entram na parcela de culpa. Eu falei da parcela de culpa da direção, falei do Roger, eu vou falar mais um pouco na sequência, mas os jogadores também. Os jogadores do Inter, mais um jogo que entram amorfos. E que, claro, tem que ter uma mobilização do Roger, da comissão técnica, da direção, mas igual, tem que ter vontade. Tem que ter vontade, gente. A postura do Internacional hoje aqui contra o Flamengo é inaceitável. É óbvio que eu aceito o Flamengo vencer o Inter, o Flamengo é muito mais time que o Inter. O Flamengo ser melhor do que o Inter, eliminar o Inter, eu não acho nenhum absurdo. Para mim é muito mais absurdo a eliminação contra o Fluminense, por exemplo. Mas o meu ponto é, da forma com que o Inter jogou, isso é inegociável. A forma com que o Inter jogou é inegociável. A postura do Inter, que em 4 tempos contra o Flamengo, 2 no Rio de Janeiro e 2 aqui em Porto Alegre, olha, se as minhas contas não vão me mentir pelo segundo tempo de hoje, o Inter não chutou a gol. Porque em 3 tempos não tinha chutado. O Inter não chutou a gol no Maracanã em 2 tempos, no primeiro tempo de hoje aqui não chutou a gol, e teve uma bola do Borré na trave, né? Que eu não sei se vai contar como chute a gol ou não. Mas é basicamente isso. Em 4 tempos contra o Flamengo, em nenhum momento o Inter foi de fato tão melhor que o Flamengo para conseguir uma vitória e uma classificação para a próxima fase da Libertadores. Em nenhum momento. Nenhum momento. Então passa assim também pelo grupo de jogadores do Internacional. Aí tu vai pegar o jogo de hoje, um primeiro tempo que o Inter simplesmente não chuta gol, aqui no estádio Beira-Rio, tá? Não chuta gol. É um primeiro tempo inexistente, o Flamengo consegue... E vamos agora citar aqui, né? Quem foi o gênio que teve a brilhante ideia de jogar tanto papel picado assim no campo na entrada dos times? Precisa ter uma explicação. Eu não acho que isso foi determinante para o Inter ser eliminado, mas ajudou a esfriar por quase 30 minutos o que era um início de jogo que o Beira-Rio estava pulsando com o time, com a entrada do Internacional em campo. Seria um início de jogo com o Beira-Rio pulsando. E foi um início de jogo em que o Beira-Rio não estava pulsando como estaria se tivesse começado no momento ali, logo depois da entrada dos times em campo. E ele não estava. Até agora não tem explicação. Conversei com pessoas do Inter que não souberam me explicar até o momento o que aconteceu. Se era para ser depois do jogo em caso de classificação, se era para ser em caso de classificação, ou se era para ser
menos quantidade, enfim, mas, cara, não existe o que aconteceu aqui. Esfriou totalmente o time do Inter. Se viesse papel picado da torcida era uma coisa, mas veio do clube. Foi atirado de cima do Beira-Rio, não foi por torcedores do Inter. Foi o clube que pensou, não sei como, dessa forma genial que o Sport Clube Internacional tem pensado nessa gestão, que seria uma boa ideia tirar a quantidade de papel ali, que nem papel era picado, era um papel brilhante. Não veio da torcida isso. A torcida fez uma baita festa e representou nas ruas de fogo. Mais de 50 mil pessoas na rua, dando toda uma atmosfera para a entrada do time, para a chegada do time no Beira-Rio. O que foi feito aqui dentro do papel picado foi cagada do Internacional. Do Internacional. E precisa ter explicação, antes que comecem a dar desculpas e inventar desculpinhas esfarrapadas. E aí a gente pega o jogo, de novo, perdão, gente, vai ser um vídeo mais longo. Cara, o Roger tira o Alan Rodrigues no segundo tempo, gente. Um dos poucos jogadores que estava fazendo alguma coisa. Tava 1-0 pro Flamengo, já tinha 2 gols anulados. Um do Plata no primeiro tempo, um do Bruno Henrique no segundo. Tá? E por detalhe, o do Bruno Henrique aqui no segundo, que teve que ser olhado ali por 2, 3 minutos pelo VAR. Então assim, gente, assim, o Roger assina essa eliminação do Inter junto da direção, junto dos jogadores. Eu não gosto dessa de só um é culpado, só outro é culpado. Não, todo mundo é culpado. Todo mundo. Mas eu acho que principalmente a direção, depois, logo depois, muito perto o Roger e depois o grupo de jogadores, se é para elencar. Mas tá todo mundo com culpa no cartório porque o ano do Inter terminou. Agora o ano do Inter é fazer algo no Brasileirão. Mas mais um ano de fracasso do Internacional e mais uma vez dentro de casa. Desculpa pelo vídeo mais longo, deixa tua opinião aqui nos comentários e eu volto com o vestiário do Inter depois, tá certo? Beijo e até!